Canal, seja muito bem-vindo. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite, que eu não sei a hora que vocês vão estar vendo este vídeo. Ah, Algumas pessoas me questionou e me pediu e eu aqui estou, tá? Para dar minha opinião. Antes de começar qualquer coisa, eu quero agradecer a você que já se inscreveu, tá? Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixe o seu joinha, ative o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber, porque o YouTube anda meio bugado. Uma pergunta de início já respondendo, e tem sempre uma pessoa que pergunta: você é baiana? Não, eu não sou baiana, eu sou pernambucana. É diferente, porque eu sempre uso lenço, porque eu gosto e sempre tá cobrindo os meus revoltados. Então, eu vou deixar aqui também num box de informação meu e-mail, caso queira entrar em contato comigo. Eu acho que é bem melhor, tá? Vai ficar aqui assim no box de informação. Eu vou responder hoje uma pergunta que não quer calar, mas eu estava esperando o bafafá baixar um pouquinho para me comentar sobre o mesmo, tá? Lembrando também que meu canal é diversificado, onde eu falo de tudo sobre tudo, mas sempre tentando ser de uma forma singela, vamos dizer assim, sem estar afetando, maltratando, humilhando ou denegrindo ninguém. Vim falar sobre João de Deus. Sim, aquele médium, né? João de Deus. Será que é de Deus mesmo? Aí vocês vão perguntar, por que, Nádia, essa interrogação? Eu queria fazer uma live falando sobre esse assunto, mas não deu. Mas enfim, vamos de vídeo mesmo. Por que João de Deus? Será que ele é de Deus? Por que essa pergunta que eu vou deixar no ar? E vou deixar você responder também aqui nos comentários, tá? A palavra, o conhecimento, e quando você estuda, você começa a ver, né, as interrogações e vamos dizer assim, os erros. A Bíblia foi escrita onde acho que todo 90% das pessoas hoje em dia têm acesso à Bíblia. É um livro onde nos proporciona conhecimento, sabedoria e aprendizado. Nela lá está escrito, e eu li, a palavra fala que o Senhor, ele diz assim: dai de graça aquilo que tu recebeste de graça. Então, se eu recebi dons espirituais vindo da parte de Deus, eu não posso cobrá-lo pelo mesmo. Porque o próprio Cristo Jesus, ele quando esteve nesta terra, ele andou, ele curou, ele ensinou, ele se sacrificou. E o mesmo não fez cobrança do que ele fazia. João de Deus foi preso, né, depois de denúncias sobre abusos. Mulheres foram abusadas por ele. E se uma não tivesse feito, acho que o outro não teria aparecido. Mas vamos cá. O Messias andou nesta terra, ele não possuía carro, ou até mesmo jumentinho de luxo, vamos assim dizer. Suas vestes foram humildes, seu passar foi humilde, seu deitar foi humilde, né? João de Deus, depois que foi preso, descobriram cofres, ou um cofre, precisamente falando, cofre, dentro de sua residência, onde havia dólares e dinheiro e joias, etc, etc e tal. Errado? Não sei. Não posso dizer. Mas a única coisa que eu posso dizer é que ele envergonha, envergonhou e envergonhará todos os outros demais que vinham aparecer. Há muitos no nosso Brasil e no mundo afora, muitos charlatões. Há uma diferença entre espírita e mediunidade que depois, vocês quiserem, eu vou trazer aqui no canal falando sobre o mesmo. Há pessoas sensitivas,
a médios. Lembrando que toda e qualquer pessoa nasce com um pouco de mediunidade. Uns conseguem desenvolver, outros não. E por que, Nádia, você está falando sobre este assunto? Porque vocês estão de frente para uma. Enfim, então muitas das vezes a gente tem aquela maior sensibilidade de falar sobre alguns assuntos e de ver coisas. No nosso país, no nosso Brasil, houve um cara que eu tiro o chapéu, não tive o prazer de conhecer, nem vou ter, não sei se terei, que foi o Chico Xavier. A internet aí tem vários vídeos e vários reportagens, etc. e tal, que falam sobre o mesmo. Ele nunca cobrou. Chico, ele foi totalmente diferente, mas não vou falar o caso dele agora porque não vem um caso, vou falar do João de Deus. Na minha humilde opinião, ele pode sim ter tido dons, ter feito algumas coisas, mas nunca será de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa que tem um certo dom, uma certa visão, uma certa sensibilidade, como eu mesma, que cobra por isto, ele está deixando de seguir um dos mandamentos que o próprio Messias deixou nessa terra, ao qual não cobre, não venha ter fins lucrativos, como hoje em dia a gente vê nas igrejas evangélicas e outras denominações. Eu falo da igreja evangélica porque eu sou da igreja evangélica, né? E já vou até respondendo nesse vídeo para alguns que falam: ai, crentezinha safada, ai, crentezinha não sei o que, ai, blá, 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 blá. Não julgue o livro pela capa. Não julgue o livro pela capa. O que está acontecendo e o que aconteceu com essas mulheres e com milhares de pessoas que viviam em busca de João de Deus é porque elas não tinham a sede de buscar Cristo, de conhecer a verdade. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Não só a Bíblia, Gengis Khan, Buda e outros demais. Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conheço a verdade, se eu sei, se eu busco, se eu tenho conhecimento e entendimento, eu irei descobrir as verdades. Ora, pois se ele era usado, por que eu não posso ser usado? O que está acontecendo é que muitas pessoas, várias, estão buscando as profecias e estão buscando milagre e estão esquecendo de buscar aquele que pode realmente fazer. Muitos estão se deixando se levar, se enganar. Eu, quando estourou a bomba e tal, e blá blá blá, por que eu não me admirei muito? Me admirei, mas não tanto. Porque muitas das vezes a gente tem a sensibilidade e a gente consegue enxergar coisas além que os olhos humanos não nos permitem ver. Falta de sabedoria. Só isso. Poderia até falar outras coisinhas aqui mais, mas eu não tenho autoridade. Essa é a palavra. Não tenho autoridade para falar sobre as coisinhas a mais a qual eu gostaria de falar. É complicado? É. Ele, como muitos outros líderes evangélicos dessas igrejas, templos grandes, envergonham e não deveriam falar, né? João de não sei de quem, papapá. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, quando ele andou nesta terra, ele deixou um grande exemplo de amor, de compaixão, de humildade, não de humildade e milagre. Pois o mesmo ele transformou pães e peixes, multiplicou
Por quê? Porque ele tem um amor tão grande, tem um amor tão grande e uma compaixão tão grande, que assim, às vezes eu me pego imaginando aquele ato, aquele momento, onde ele estava lá sentado, creio eu, no seu lugarzinho, onde chegava os seus discípulos e dizia: Mestre, o que faremos nós com esta, como alimentaremos uma multidão tão grande? Apenas pães, 5 pães e 3 peixinhos, eu creio que seja isso. E ele diz assim: ó, não te preocupas, traz. E ele tocou, apresentou ao Pai que está no céu, lá na glória. E ele conseguiu alimentar uma multidão. Quais desses líderes, hoje em dia, consegue fazer isso? E quantos dos seus discípulos, dos seus fiéis, hoje em dia, estão passando fome e etc e tal? Aí como é que um cara que se diz ser usado por Deus, não que eu não diga que ele não era usado por Deus, porque o Senhor permite, né, que sejamos, é porque a graça dele nos alcança. Até a jumentinha falou, quanto mais um ser humano. Agora, para que tanto dinheiro? Arma diamantes e vendia e comercializava. O que eu posso dizer é que, espiritualmente falando, modo espiritual, minha visão espiritual, é que uma pessoa dessa, ele não realmente ele não tinha intimidade, ele não tinha realmente conhecimento e não tem condições do mesmo ter. E usou das pessoas, né? Da sua própria filha, do seu próprio sangue, da sua própria carne. Parece coisa Não parece de quem é de Deus, ou quem tem Deus. Então fica um alerta aí para vocês que vão nessas cartomantes, nessas as pessoas que, né, cartomante, que vai jogar tarôs, nada contra religiões. E eu não estou aqui falando de religiões ou de religiosos, porque eu sei quem eu sou, né? Mas eu também sei em quem eu acredito e quem me permite chegar muitas das vezes aqui e falar: olha, fulaninha ali tá mentindo. Porque os meus olhos espirituais e os dons espirituais ao qual eu tenho me ajuda a distinguir. Mas para isso a gente precisa ter um cuidado, buscar, né? Hoje em dia tudo vai do conhecimento e buscar. Se você não busca, você não vai achar. Se você não bater na porta, não vai se abrir. Tudo vai. Inclusive, às vezes, muitas das vezes, hoje em dia eu me limito a ver certos conteúdos, certas coisas, porque muitas das vezes o neguinho tá falando certas coisas ali e tem gente soprando aqui dizendo: olha, isso é mentira, fulano tá mentindo. Então, assim, envergonhou e envergonha. Espero que haja um fim nessa situação e que muitos que, como ele, muitos lobos aí que se disfarçam em peles de cordeiro, caiam as máscaras, as pessoas comecem a enxergar, abram os olhos, peçam sabedoria, divindade espiritual ao divino santo, poderoso, para que vós não caiam mais em situações como essa. Porque se eu sou de Deus, né, suponhamos no caso ele, né? Se eu fosse ele, não precisaria. Para que guardar? Aí, como ele foi, e como muitos são contra esses líderes evangélicos,
como são contraditórios a tudo aquilo que eles pregam, como eles, olha só, e isso eu falo para Mundial, para Universal, Salomão, enfim, como são contraditórios e como não vivem aquilo que pregam. Porque na palavra lá está escrito que não junteis tesouros nessa terra, onde a traça e o ferrugem o consomem, mas que sim junteis tesouros lá na graça, né? E eles vivem contraditório, contradição constantemente, porque eles não estão pregando aquilo que estão vivendo, né? Porque Ferrari, tem até um aí que eu esqueci, Plenitude, né? Enquanto ele está de Ferrari, de Lamborghini, os obreiros da sua casa, da igreja, estão a pé, de bicicleta, de ônibus, de Uber. Acordem, gente. Acordem. Há curas espirituais, emocionais, sentimentais, sim, existe. Mas eu e você podemos nos curar, como também temos o livre arbítrio de nos reinventar todos os dias, constantemente. Existe o bem e existe o mal, né? Inclusive, eu vou gravar um outro videozinho aí falando mais sobre, dando seguimento a este assunto, se vocês quiserem. E eu posso até dar nomes de alguns youtubers. Porque eu ando pesquisando e avaliando e estava vendo alguns youtubers que estão sendo perseguidos. Estão sendo não perseguidos, essas briguinhas, essas confusões medíocres e mentirosas e inventadas no YouTube. Mas estão sendo por uma força maior, maligna até, tá? Então, se vocês quiserem, depois vocês deixam aí nos comentários que eu irei dar a minha humilde opinião. Lembrando que não estou aqui para denegrir, abalar, não. Estou aqui para falar o que vejo com os outros olhos, não só com os olhos da carne, mas que os olhos espirituais me permitem. E vou acabar de deixar um recadinho para você que me julga, que fala, ai, crentezinha, não meta o dedo onde tu não pode catucar. Não mexa naquilo que você não sabe do que você está falando. Como eu disse e digo, não queria trazer isso para cá, mas vou dizer agora, eu não sou só uma crentezinha. Eu sou crente porque eu creio em algo maior. Tenho certeza que existe um Deus lá no céu, mas também consigo ver coisas maiores porque fui agraciada com certas habilidades, certos dons, ao qual a gente, querendo ou não, acaba um dia evoluindo, tendo que evoluir, tendo que crescer. E eu conheci uma pessoa aqui mesmo no YouTube através dela e as coisas vão florando. Inclusive, há um tempo atrás, tinha uma pessoa até que me perseguiu aqui no YouTube e ela nunca tinha mostrado, ela não mostrava intimidades sobre a vida dela. E eu tinha falado com a outra pessoa sobre algo que ia acontecer na família dela. E, por incrível que pareça, eu até vi a cor do carro do marido dela sem nunca ter visto o carro dele. E já pude, né? E ela sabe que não é mentira. Mas enfim. Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos. Paz, luz. Fui.